Panorama do mercado, as principais notícias do dia 14 de agosto. Hoje começamos com o dado que será divulgado agora sexta de manhã, que são os dados da venda no varejo lá nos Estados Unidos, importante para avaliar se o consumidor continua forte para a sustentação desses earnings absurdos que nós estamos vendo nos Estados Unidos. É algo que vai ficar na história, sem sombra de dúvida, pela incrível melhoria de margens de lucro líquido das empresas em topo histórico e também pelo crescimento muito acelerado do lucro líquido, acima de 20%, algo impressionante. Bateu todas as expectativas dos analistas do segundo trimestre, o que mostra que a economia americana segue muito forte, o crescimento nominal segue também muito forte, apesar dos problemas, fiscais norte-americanos. Pretendo até gravar um vídeo no YouTube semana que vem sobre isso, porque também é algo que nós não podemos desprezar. Mas, dito isso, esse investimento impressionante em capex está acontecendo, e vem puxando a economia, né, como um todo, e representa um número muito elevado, né. Se pensar que hoje o PIB dos Estados Unidos é coisa de 32 trilhões de dólares, e as Big Techs, acho que em 2 anos já gastaram mais de 1 trilhão. É um número muito expressivo mesmo, coisa de 3% do PIB, 4% do PIB só em investimento em IA. Então é um dado que puxa muito a economia. Claro que nós, investidores, temos que olhar e verificar. Por isso que é muito importante você acompanhar os resultados. Até dizia ontem para uma pessoa que trabalha comigo, que ao olhar resultado dessas empresas, como são empresas muito grandes, inclusive aqui no Brasil, e muito representativas na economia, você consegue inferir muita coisa sobre o que está acontecendo na economia real. Então, é muito interessante. Eu, particularmente, sou fascinado pelo que eu faço aqui, de acompanhar esses dados e ler relatórios, porque você começa a buscar muitas informações granulares e começa a fazer o seu próprio quebra-cabeça. Então, muito interessante. Além disso, vamos falar um pouco do PPI. O PPI, que é a inflação para o produtor, também melhorou bastante, ficou em zero mês contra mês. A expectativa era de alta de 0,2%. E lembrando que em junho houve uma revisão de menos 0,1%. Então, em 12 meses, houve uma desaceleração do PPI para 4,7%, que vinha de 5,5%. E a composição mostrou bens em menos 0,7, serviços mais 0,2. Isso é muito importante, porque com um payroll fraco, um CPI benigno e um PPI benigno, ficou praticamente um cenário de Goldilocks, como a gente diz lá nos Estados Unidos, que é um cenário perfeito para crescimento das ações. Diminuição bastante da probabilidade de alta em setembro, ficou em 35% a probabilidade. Calma que já tem um porém aí que eu já vou falar. E isso não significa que é ciclo de corte, tá, não tem nada a ver. Até porque o Core PCI ainda pode estar em torno aí de 3%, 3,3%. Então o que aconteceu é que houve uma assimetria e o Fed ganha um prazo de respiro. Mas, como eu sempre falo que nem tudo são flores, o 2 anos, apesar do yield ter caído bastante nesses últimos dias e semanas, eu diria, caiu quase 5% já. Mas nós estamos com 2 anos ainda em 4,14. Então o mercado ainda precificando pelo menos mais um aumento, mas é natural que para 2 anos que chegou a bater 4,35, nós tivemos nitidamente uma diminuição das expectativas. Quando nós pegamos, por exemplo, o yield de um ano, nós já estamos em 3,96, lembrando que chegou a bater 4,12. Então essas expectativas de aumento foram bastante controladas. Então, na parte curta da curva, isso foi muito bom mesmo, porque ajudou a controlar as expectativas. Por isso que as bolsas subiram tanto nesses últimos dias. Já estamos com o S&P praticamente 7.800, all time high. Quando você pega um equal weight do S&P, também está em all time high. O Nasdaq ainda não está em all time high, em razão da composição das posições mais prioritárias, mais pesadas, com maior percentual. Mas pode ser que tudo leve, se esse cenário continuar e esse otimismo continuar, tudo leve também a novas máximas no Nasdaq, apesar do valuation bastante esticado. Mas, o que eu quero enfatizar para você que eventualmente é investidor, para você que é o especulador, né, às vezes tem especulador que me ouve também, é que o cenário parece muito positivo para equities, para tomada de risco. Não é recomendação de investimento, eu só estou falando o meu sentimento aqui em relação ao que eu leio, ao que eu estudo ao longo dos dias e das semanas. Dados macroeconômicos muito bons,
dados micro de divulgação de resultado muito fortes também, os dados muito fortes, tudo isso me faz crer que haja um movimento muito favorável para essas empresas. Então, fica aqui também o meu comentário, o meu otimismo sobre o que está acontecendo, lá nos Estados Unidos. Eu fiz ontem também estava estudando preço-lucro futuro do Nasdaq, uma série histórica, e deu para perceber também que o Nasdaq chegou já a bater 28, agora está rodando mais ou menos na casa de 25, 26 vezes lucros futuros. Não é o topo, não chega perto da bolha da internet. A bolha da internet, salvo engano, chegou a passar um pouco de 30, acho que foi a 35, algo assim. Não tem, claro que não dá para você fazer uma afirmação tão genérica, porque sempre vai ter empresa mal precificada, isso é óbvio, mas não dá para falar também que o Nasdaq está totalmente fora diante das expectativas de crescimento de lucro. O grande ponto é se essas expectativas não estão muito elevadas, né. Então só para também fechar um pouco aqui dos Estados Unidos, ficar de olho agora na venda do varejo e nas expectativas de inflação que saíram hoje também com a Universidade de Michigan. A venda do varejo é importante porque, se ela vier forte, pode ter algum prêmio de hike. Se ela tiver fraca ou moderada, 2 anos cai, é bom para o Nasdaq. É um cenário bastante positivo, como eu disse, chamado Goldilocks, que eu acho que é o que está se desenhando para os Estados Unidos até o final do ano, um cenário de forte crescimento. Mas não se esqueça que nós temos a eleição midterm em novembro, estamos a 3 meses da eleição lá nos Estados Unidos, com uma projeção de retomada da Câmara dos Deputados pelos democratas. E hoje, no Wall Street Journal, diz que o Hakeem Jefferson, que é um dos líderes democratas, pretende, se ganhar a Câmara, pretende apresentar algumas propostas de mudanças em cortes, em composição das cortes. Então isso pode causar alguma volatilidade. Para o Senado, a propensão ainda de manutenção dos republicanos, mas essa propensão está caindo. Se houver a vitória dos democratas em ambas as casas, aí certamente nós teremos bastante volatilidade, na minha opinião, em termos políticos. Se houver a bipartição, a minha projeção é que vai haver uma bipartição, até pelo histórico nos Estados Unidos, normalmente sempre acontece isso. Minha a o meu a minha meu cenário base aqui é exatamente isso, ganho dos democratas na Câmara, republicanos ainda ficam com o Senado, e teremos um Congresso praticamente, sem muita margem de manobra para fazer qualquer coisa, qualquer mudança legislativa muito efetiva, desfazer a queda dos lucros dos impostos sobre as PJs de 21%. Eu não vejo espaço para isso. Mas, feitas todas essas ressalvas, que eu sempre tenho que fazer também por uma questão de transparência, o cenário parece muito positivo para Estados Unidos nesse momento. Dito isso, também enfatizo que não é recomendação de investimento. Vamos falar, só para terminar agora, dos Estados Unidos, a Applied Materials, que divulgou o resultado ontem, ela que faz as máquinas para fabricação de chips. Então ela vende para Micron, vende para Intel, vende para TSMC, para as foundries. Teve um resultado espetacular, 25% de crescimento de receita. A EPS também veio acima do esperado, um guidance de receita de 10,25 bilhões, e guidance de EPS de 4,02. Ainda assim, a ação no aftermarket caiu 5%, que mostra o quê? Aquela velha história, expectativas muito elevadas, agora está caindo também no pré-market aqui, 5,25. Expectativas muito elevadas, um resultado excelente já não é mais o possível para conseguir manter a ação subindo, porque as expectativas já estavam muito elevadas. Então, ainda que o resultado tenha sido espetacular, não é o bastante para levar a alta da ação, mas o resultado é muito bom, porque mostra que o ciclo de A continua migrando, né, de GPU para HBM, para packaging, para wafer e capacidade fabril. Então, todo esse mecanismo de cadeia do da tendência da infraestrutura de A segue muito forte. Então, o grande ponto agora é valuation, é o chamado positioning, né. Se você ainda tem uma simetria favorável, se vale a pena você estar em empresas com uma qualidade maior, um valuation mais razoável e uma posição nesse ecossistema de IA em que a empresa seja menos suscetível à volatilidade de demanda, né. Então, tudo isso pesa na hora de você investir. Você não pode pensar só em quem está crescendo receita, você tem que pensar na durabilidade da posição e na estabilidade dos fluxos de caixa, né. Isso é algo que eu penso muito, até como empresário, vamos dizer assim, como empreendedor, né. Às vezes, não adianta você ter um negócio que é extremamente cíclico, é muito complicado você administrar um negócio que é muito cíclico, e às vezes
Tem alguns setores, por exemplo, memória é um setor que pode ter um risco de oversupply num curto período de tempo. Então, uma CXMT, por exemplo, ter passado em valuation a Tencent na China, me mostra que um sinal de bolha, de possível bolha de erro de valuation é grande. Não estou falando que é para entrar short vendido, não é isso, mas é só a minha visão. Agora vamos falar um pouquinho, mudar um pouco aqui de assunto, falar um pouco do Nubank, apesar da ação ser listada nos Estados Unidos, não deixa de ser um banco de América Latina e com grande participação no Brasil. Pela primeira vez, o Nubank cruzou a linha de 1 bilhão de lucro no trimestre, o lucro foi de 1,06 bi, subiu 49%, foi um excelente resultado. No aftermarket, as ações subiam coisa de 9,5%, agora no pré subindo 10,40%, então um resultado espetacular para o Nubank. A net interest margin de 12,4%, margem líquida, de juros 12,4% contra 9,9%. A receita subiu também 40% praticamente, então foi um resultado espetacular, a carteira de crédito subiu muito, a a inadimplência precoce também caiu, e a ação subiu muito, como eu disse. Então, todos esses dados mostram que a rentabilidade do banco pós-risco está melhorando bastante. O custo de crédito caiu também, mas ainda é bem acima do ano anterior, então mostra um crescimento forte. As margens sobre juros altas também, e a inadimplência inicial melhorando. Então, esses são pontos positivos, um bom resultado do Nubank. Eu estava aguardando o resultado do Nubank até para gravar um vídeo sobre esse balanço. Eu particularmente gosto muito do caso. Até que interessante, até me tornei cliente do banco para entender como é que é a prestação de serviços deles, e eu achei interessantíssima a prestação deles, assim, são muito dispostos a ajudar o cliente e atender bem o cliente. Estou entendendo algumas coisas ainda que eles não têm o know-how, principalmente na parte do ultravioleta, mas eu achei muito bom, atendimento muito bom, principalmente para um banco digital, que você às vezes fica um pouco cético se você vai ser bem atendido, se vai ter alguém para te ajudar com os problemas operacionais. Então, um ótimo resultado no Nubank, é um banco que realmente mudou a interação dos usuários e que tem um apelo muito grande com a camada jovem. Sobre petróleo, continuamos com um petróleo muito alto e esse para mim é o principal ponto de preocupação ainda com relação à inflação, porque é ali que vai bater, na energia que vai bater. Então esse é um ponto bastante delicado, eu tenho que ficar de olho, tenho que tomar muito cuidado, porque é um risco. E aqui falando um pouco agora só para terminar o panorama, porque eu tenho só os 15 minutos aqui tradicionais, falar um pouco de Brasil, o Brasil com um Ibov que não para de cair vários dias em sequência, tem muita volatilidade do período eleitoral envolvida também, então tudo isso acaba contribuindo. O câmbio também, o dólar tem se apreciado perante o real nas últimas semanas, então já está batendo 5,18 praticamente. Então agora é um momento de muita volatilidade, o investidor tem que ter a calma também, entender que é um cenário em que o custo de oportunidade joga muito contra, o juro real está muito alto, a parte longa que precifica os ativos de risco também joga contra, mas às vezes, nesses momentos de extremo pessimismo, você sempre tem que estar contra a manada, sempre. E são nesses momentos que às vezes você vai encontrar algumas barganhas. Eu não vou ficar fazendo recomendação de investimento aqui, só vou falar que eu estou estudando alguns casos que eu acho que estão caindo bastante sem, fundamento para isso, com muito temor do mercado. Então, não vou dar nomes, mas, olha porque você vai encontrar. Tem empresa aí com bom balanço, e que está bastante imune aos problemas, na minha opinião, que tem bastante qualidade, apesar das condições macroeconômicas bastante adversas. Então, fica também, esse comentário. E o Brasil parece estar ainda com um mercado muito forte, né? Apesar do resultado do Banco do Brasil, e eu até fiz uma inferência de que parecia que o consumidor estava, estagnando ali, a demanda estagnando, desacelerando, até pelo aumento da inadimplência da pessoa física no resultado do Banco do Brasil, mas ainda assim eu vejo agora olhando dos agregados que, nós temos ainda serviço relativamente forte, nós temos o varejo ainda relativamente forte, com muitos estímulos fiscais, estimulando o consumo no Brasil e a indústria contraindo. Então, esse é um ponto interessante. A Selic alta está produzindo menos desaceleração do consumo do que seria o intuitivo, justamente pelos estímulos fiscais, subsídios, consignado, vários planos no aspecto fiscal que acabam mantendo uma demanda agregada ainda bastante aquecida. Então fica o panorama de hoje, amanhã tem retrospectiva aí,
eu vou tentar comentar um pouco mais sem ficar preso aos earnings da semana. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.